Já? Vamos Oi, lá? vamos embora. Temos 37 pessoas. Boa noite, gente, a todas e a todos. É, A inteligência artificial está transformando a educação, proporcionando novas oportunidades e desafios para professores e alunos. Uma das plataformas que estão na vanguarda dessa revolução é a Strategia, que combina a inteligência artificial com as inteligências individual e social para criar uma experiência de aprendizado colaborativa e interativa. Mas como exatamente os professores podem utilizar a inteligência artificial em sala de aula? Meu nome é Rafael Sotero, gerente de conteúdo da TDS Company, e para debater o assunto, a gente trouxe os dois criadores de estratégia, Silvio Meira, que é cientista-chefe, fundador da TDS Company, além de professor extraordinário da Cesar School e professor emérito do Centro de Informática da UFPE, e André Neves, cientista associado da TDS, PhD em Ciência da Computação e professor do Departamento de Design da UFPE. Eles também são dois dos autores do livro Inteligências Individual, Social e Artificial, um novo espaço estratégico para criar, colaborar e agir, escrito em apenas 4 dias com o auxílio de inteligência artificial que tem tudo a ver com essa conversa de hoje. Logo mais aqui no chat vou colocar o link do livro para vocês baixarem e aprofundarem o conhecimento sobre a tríade de inteligências. Boa noite, Silvio. Boa noite, André. Sejam bem-vindos. Boa noite, Rafael. Tudo massa? Tudo Bora massa. começar? Bora. Antes de passar a palavra, Silvio, eu só gostaria de lembrar a todos que os microfones estarão fechados, né? Mas que todo mundo pode mandar a pergunta por escrito aqui no chat, que no final da apresentação a gente vai tentar responder para todo mundo. Beleza, pessoal? Massa. Rafael, Silvio, tira sua tela para eu poder compartilhar a minha. tá bom. Legal. Então, share screen aqui. O que eu quero? Eu quero esse PowerPoint Slideshow aqui. Ok? Eu acho que todo mundo tem a minha tela aí. Esse é meu blog aqui em cima. Eu estou escrevendo lá uma série sobre efeitos de rede, que tem a ver com o que a gente vai falar aqui hoje. Esse é meu Twitter. E como o Rafael disse, eu sou cientista-chefe na TDS Company, eu sou também professor extraordinário na Cesar School e professor emérito do Centro de Informática da UFPE. E a gente vai dividir essa parada aqui, eu e André, hoje, da seguinte forma. Eu vou falar sobre transformações, inclusive a transformação provocada por inteligência artificial, e André vai entrar direto sobre como é que a gente junta as inteligências, ele mesmo vai falar das inteligências, eu vou falar um pouquinho também, para que a gente tenha experiências e performances de alta efetividade, tanto para os professores como para os aprendizes. Entrando direto na minha apresentação, há algum tempo a gente vem se perguntando na TDS e em muitos outros lugares onde a gente participa, sobre o que está acontecendo. E o que está acontecendo na sociedade inteira é um conjunto grande de transformações. Transformações são transições, na realidade, a gente poderia dizer de outra forma, do tipo de para. E essas transições do tipo de para, elas acontecem de uma forma muito dramática para todo mundo na sociedade inteira, porque você sabe mais ou menos de onde você está saindo, mas você quase nunca sabe para onde você está indo, e é muito difícil desenhar alguma rota consistente e coerente nesse caminho aqui, que na realidade é de tentativas, erros e aprendizados. Principalmente nesse último um quarto de século, a gente escreveu a sociedade toda em código. Na realidade, a gente reescreveu a sociedade inteira em código e vem causando um número muito grande de rupturas. E eu, em particular, vou dividir essas rupturas aqui em 4. A ruptura do espaço, a ruptura dos modelos de negócios, as rupturas nas organizações e a ruptura na educação, para André pegar daí para frente. Do ponto de vista do espaço, a gente redefiniu o espaço com código. A gente tinha anteriormente um espaço que era meramente físico. Você ia para a sala de aula, você ia para uma loja na rua, você ia para um campo de futebol. Não tinha e-games, não tinha jogos que a gente no começo chamou de eletrônicos, que hoje são só games. Não tinha uma forma de você se educar sem ser na sala de aula. Não tinha uma forma de você comprar nada se você não fosse numa loja física. Se você não fosse, um pouquinho mais antigamente, na feira de rua, que acontecia num único dia. A loja era móvel e só acontecia naquele dia, no caso de Itaperoá, no interior da Paraíba, no sábado.
Mas aí, com o código, a gente criou uma dimensão digital para a realidade. A gente virtualizou, o virtual é parte do real, um número de coisas que acontecia nesse mundo físico e estendeu, habilitou e aumentou o mundo físico com um conjunto de realidades digitais. Esse plano físico digital aqui, principalmente a partir de 2006, 2007, ele começou a ser articulado e orquestrado por uma dimensão social das conexões, relacionamentos e interações possibilitadas por redes sociais virtuais. Aí começou a aparecer os primeiros sinais, ali ao redor de 2006, 2007, de um mundo digital, de dimensões física, digital e social, onde conexões, relacionamentos e interações promovem ou provocam a construção de significados comuns que são a base para o estabelecimento de culturas que possibilitam o aparecimento, por sua vez, de comunidades onde acontecem transações que interessam a todos os agentes interdependentes que participam das redes que formam as comunidades. Isso é uma nova economia inteira no mundo ao nosso redor, com um número, por sua vez, muito grande de rupturas, porque o espaço digital redefine absolutamente tudo, porque o digital é um espaço de fluxos. Em 1996, na sua obra magna, Network Society, Manuel Castells disse que no futuro, que é hoje, quando o mundo fosse em redes, tudo seriam fluxos, que são sequências de trocas e interações repetitivas, propositais e programáveis, realizadas por agentes em rede, agentes interdependentes em rede, sobre as estruturas que aqui a gente chama de plataformas simbólicas, políticas, econômicas da sociedade. Plataformas é o mundo que a gente está hoje, que são combinações ou camadas de infraestruturas, onde estão ruas, onde estão sinais de trânsito, onde estão lojas, mas onde estão servidores para processar a informação e roteadores para distribuí-las, aos quais estão associados serviços, como, por exemplo, sobre a estrutura física, o serviço de saúde ou o serviço de educação clássica. Mas se a gente está sujeita a uma certa governança, no topo da qual acontecem, ou aparecem, ou são criados os ecossistemas de comunidades que a gente já viu antes. Conexões, relacionamentos e interações que possibilitam a criação de significados que são a base de culturas, que são as bases das comunidades onde acontecem as transações. No espaço digital, tudo são fluxos. Absolutamente tudo, inclusive aprender. No espaço digital, há muito mais transformações. A transformação do espaço transforma outras coisas. Duas delas são as transformações dos negócios e das organizações de todos os tipos, inclusive das organizações educacionais. A primeira grande transformação é a inversão do modelo de negócios. Ao invés de a gente fazer as coisas no modo broadcast, eu tenho um produto e vou procurar no mercado quem são as pessoas que querem comprar aquilo, e esse é o mesmo modelo da aula. Eu tenho um professor que vai entregar um conteúdo num modo bem direto, num canal bem linear e unidirecional para uma quantidade de pessoas que querem, talvez queiram, na realidade, aprender. No mundo digital não é assim. Ecossistemas de comunidades são formados. Nós formamos. Quem faz as plataformas ou quem usa plataformas, infraestruturas, serviços, aplicações, com uma certa governança para criar conexões, relacionamentos e interações que levam a significados comuns, que são as bases das comunidades. E a gente cria mais de uma, são ecossistemas delas. A gente descobre que problemas podem ser resolvidos por que produtos nessas comunidades, que problemas podem ser resolvidos por que serviços e que problemas essas comunidades têm. Na realidade, elas trabalham junto conosco para dizer isso, porque o mundo das organizações, da sociedade em rede, da sociedade de informação e conhecimento,
redesenha as organizações. Quando a gente olha para as organizações da sociedade industrial, elas eram basicamente silos com pirâmides e camadas de poder, de gerentes aquela ali no meio, baseados em decisão, hierarquia, decomposição, especialização, cases e benchmarks, resolução de conflitos por limites, planejamento centralizado, feito muito de uma vez por outra, quando muito, e treinamento e avaliação para repetir, sem questionar, de forma descentralizada, microgerenciada por ordens de gerente. No mundo em rede, isso muda completamente, porque nós estamos atrás de uma coisa: agilidade, um tipo diferente de velocidade, um tipo de velocidade de tomada de decisão, de mudar de rumo ou de permanecer no rumo, mas de qualquer maneira, alguma coisa muito rápida tem que ser decidida para a gente não perder a passagem das janelas de oportunidade. Esses são novos princípios de aprendizado e performance, numa era de informação e conhecimento onde todo negócio é de aprendizado. E o negócio de aprendizado é um negócio. Um negócio como esse aqui, de articulação de propósito, de orquestração de estratégia, de colaboração, de descentralização de comunicação e de distribuição de decisões, de robustez, resiliência e responsividade. Eficácia e eficiência, mas ajustadas e recuperadas no caos, com reação às mudanças em tempo quase real, de forma flexível para criar novas soluções, adaptável para mudar processos e organização e inovação para mudar o negócio. E se eu não conseguir mais mudar o negócio, criar novos mercados. Redes e fluxos fazem um download de futuros digitais. Eu escrevi sobre isso nesse QR Code aqui, Fundações para Futuros Digitais. É só vocês capturarem o QR Code ou então procurar Fundações para os Futuros Digitais, que vai aparecer exatamente isso aí na biblioteca da TDS. Nesse espaço digital, os fluxos são digitais e a educação também é. Tudo são ecossistemas e tudo são ecossistemas suportados por plataformas. Uma plataforma, só para a gente ter uma vaga ideia do que é um conjunto de infraestruturas, a gente viu isso aqui ainda agora, serviços que são agregados a essas infraestruturas que a gente faz, serviços que a gente faz, para que muita gente consiga escrever aplicações quando a gente também escreve as nossas. Mas a gente espera que o ecossistema seja responsável pela maioria das aplicações de uma plataforma que habilita ecossistemas de comunidades. No meio disso tudo, a gente está vendo uma transformação radical da educação. Uma transformação que talvez acabe com a sala de aula, se a gente não tomar cuidado. Educação, como todos nós sabemos, transforma pessoas. E pessoas transformam o mundo, com a sua inteligência habilitada, aumentada, estendida e modificada pelos processos de aprendizado dos quais a educação cuida. Talvez a gente devesse olhar para o que é inteligência. Inteligência é uma dimensão computacional de processamento simbólico de informação adquirida pelos nossos sentidos, uma dimensão social de nos articularmos com outros humanos e com outros seres, às vezes com coisas e lugares, e uma dimensão de autonomia, de decidir o que a gente vai fazer, decidir parar de fazer, decidir tomar uma decisão e decidir não tomar. Esse paper mostra esses espaços, o espaço computacional, autônomo e social, em 3 dimensões, onde as inteligências artificiais estão lá na frente, na dimensão computacional, mas estão quase no zero na dimensão de autonomia e perto do zero na dimensão social do espaço da inteligência humana. Educação transforma. E educação transforma uma coisa: inteligência individual em expertise socialmente conectada. Quando a gente olha para a inteligência em larga escala, a inteligência na sociedade, a gente podia dizer que, originalmente, inteligência tem 2 dimensões. Tem uma dimensão individual, que a gente já viu que é simbólica ou computacional, de autonomia e de socialização, e a inteligência social, de todos nós
ou de todos nós num certo grupo, em rede. E aí apareceu IA, na forma mais óbvia para todo mundo, de bots que usam inteligência artificial generativa. Isso levou a uma nova dimensão da inteligência que eu, André, Rui Belfort, Felipe Calegário e Vinícius Garcia descrevemos nesse texto. 90 páginas, escritas em 4 dias, com o Dia das Mães e um sábado no meio, por nós 4 em tempo realmente parcial, mas que vale a pena ver, até para ver como é que alguma coisa dessa é feita em tão pouco tempo, essas 90 páginas aí. Aí a gente tem que ter um cuidado. Quando apareceu aquela dimensão digital na realidade, a gente fez uma coisa com ela. A gente pegou o digital e usou para digitalizar os processos legados, analógicos e físicos que já existiam. É uma coisa que a gente pode chamar de informatização do caos. A gente não pode pegar a dimensão artificial da inteligência coletiva e fazer uma artificialização. Como é que eu vou, por exemplo, fazer a mesma aula do mesmo jeito, só que, aspas, artificial? Se a gente fizer isso, vai acontecer uma coisa, ela vai deixar de ser natural. O que a gente precisa fazer é usar a inteligência artificial para transformar o processo de aprendizado, porque na economia do conhecimento, todo negócio é de aprendizado. Todo dia de manhã, quando o negócio acordar, tem um monte de coisa que ele não sabe. E é aqui que eu começo a passar para André, porque a gente escreveu uma plataforma para fazer isso. Uma plataforma que articula as inteligências individual, social e artificial para colaboração criativa. E colaboração criativa é um processo de aprendizado coletivo, onde a gente, individualmente, se articula, através da nossa expertise e conexões, a gente se articula com outras pessoas, formando redes de pessoas na plataforma, onde a inteligência artificial pode sugerir conteúdo para as pessoas interagirem e a mesma inteligência analisa, sintetiza os debates e mostra para onde que a coisa toda está indo, usando dados nas nossas participações. E onde há, habilita e orienta pessoas e suas performances nas redes de debates para a construção coletiva de conhecimento, fazendo alguma coisa que a gente podia chamar de decision intelligence, ou uso de inteligência para a tomada de decisões de aprendizado. E aqui eu passo para o André, para ele começar a falar de todo o resto, que é a mágica de como a gente faz isso. Boa noite, pessoal. Obrigado, Silvio. Lá vai, eu vou fazer mágica, é sempre um negócio difícil. Vamos tentar, né? Música que a gente faz aqui que se parece com a mágica, na verdade. Porque mágica não é todo dia, não. Queridos, prazer ouvir a fala de Silvio aqui antes. Bom estar com vocês. Eu vou começar com uma frase dele para poder pegar carona no que ele disse, né? O futuro não é uma opção, não tem jeito. Por mais que a gente queira reagir a ele, ele chega. Se ficar parado, quieto, não se bulir, não fizer nada, o futuro chega daqui a 1 segundo. Porque o futuro não tem espaço para ele, ele está sempre acontecendo, né? E é nesse cenário de que o futuro não para, de que ele acontece sempre, que a gente começou a entender que como é que a gente faz educação nesse tempo? A gente continua insistindo no passado, né? A gente insiste muito no passado, e um passado desse tipo aqui. A gente insiste no passado medieval, no passado dos monastérios, onde a aula parece com isso. A gente insiste em viver como se fosse monge, ensinando aprendizes de monge a mesma coisa que eles já sabem, ensinando o que eles já sabem, o que eles já sabem. Nesse caso aí, ensinando a palavra de Deus. É difícil questionar, é difícil duvidar dela. E a gente vem para baixo, e a gente, de vez em quando, parece estar no presente, mas é passado ainda. A pandemia foi um exemplo disso para a educação. A gente parecia que estava no presente, fizemos alguma coisa nova, mas, na verdade, a gente estava colocando o mesmo monge na frente de uma câmera com o computador na mão. Não mudou nada. O comportamento era igualzinho. Ainda era pior um pouquinho, porque pelo menos o monge sabia lidar com o ambiente físico. Nesse aqui, ele não sabia lidar. A gente botou o monge para ficar endoidando na frente de uma tela de computador, tentando fingir que estava gravando o vídeo para dar aula. Não deu certo, não dá certo de jeito nenhum. Brincar com o passado e o futuro não é uma coisa trivial para a gente ficar insistindo em fazer de conta, não. A gente tem que fazer de verdade, né? Olhando para cá, a gente começa a discutir, tá, mas e aí? O que é que está acontecendo com a educação? Eu gosto dessa frase aqui, porque às vezes o
futuro vem do passado. A gente acha que a escola acabou. Eu já vi um monte de gente dizendo, a escola acabou. Não, a escola não acabou agora, não. A escola acabou na Idade Média, no monastério. Ela acabou mesmo. Porque a ideia era essa, né? A intenção da Idade Média, do tempo das trevas, era acabar com a educação, era acabar com a escola, com essa escola aqui. Ó. A escola onde as pessoas dialogam, trocam. As inteligências individuais e sociais eram ativas para descobrir, para aprender o novo, para buscar o que não se sabe. Então, essa é a escola original. Essa é a escola que a gente acha que está sendo resgatada agora. Resgatada de alguma coisa que tentou durante anos, aí, durante séculos, esconder essa escola do mundo. Né? A gente agora começa a brincar de iluminismo, quando a gente começa a brincar de integrar as inteligências, não mais individuais e sociais, mas também artificiais. Então, o ano de 2023 é um ano muito marcante para a educação, né? Porque a gente trouxe para cá um outro elemento. A gente tinha as inteligências individuais e sociais, agora veio um outro componente aqui, inteligências artificiais. Não são simplesmente máquinas, são máquinas inteligentes. Isso muda muito o jogo. Não é um software para eu controlar, não é um programa que eu vou lá e controlo, eu programo. Não é assim, é uma inteligência nova que vai dialogar com a gente, nesse novo espaço, de descobertas. E é daí que a gente criou a tal da plataforma que você falou, a gente começou a entender, ó, a gente precisa reconhecer que essas inteligências existem. Não é só individual e social, existe uma tríade nesse cenário, existe, de fato, uma tríade que se complementa. A gente precisa entender que é preciso respeitar, de partida, as inteligências individuais. A gente não começa pela artificial, a gente começa pelas pessoas. A gente começa entendendo também que é fundamental ficar atento que se a gente não promove as inteligências sociais, elas não acontecem. E a gente precisa promover, porque é essa relação, essa troca, o motor da formação da aprendizagem, o motor das inteligências é a socialização e a troca. Entendendo isso, a gente também precisa entender que é fundamental uma interação ativa, interdependente entre as inteligências individuais, sociais e artificiais. A gente não está aqui para falar de usar o ChatGPT para copiar um texto, colar numa sala de aula e entregar uma prova. A gente está falando de ambientes, de contextos onde as pessoas discutem com o ChatGPT, com professores, com estudantes, com outras pessoas, um ambiente de troca interativa permanente, de inteligências interdependentes. Nesse movimento que a gente criou estratégia já faz alguns anos, a gente está rodando essa plataforma já há algum tempo, onde a gente integra essas inteligências para formar processos que a gente chama de colaborações criativas, onde as pessoas vão debater, construir, discutir, pessoas individualmente, grupos e inteligências artificiais todas integradas. Como é que a gente faz isso? A gente basicamente está olhando para o professor que está aí desesperado, a pessoa aí cheio de papel na mão, cheio de prova para corrigir, e de vez em quando me aparece um que diz, mas eu gosto do olho no olho. E eu pergunto, faz quanto tempo você olhou no olho dos seus alunos e conversou com cada um deles? Você não deve ter tempo. Se tiver, não está fazendo papel, porque eu não tenho tempo, né? É o tempo inteiro corrigindo, preparando aula, é um monte de atividade, sobrecarregado todo mundo, e é nesse contexto que a gente acha, faz de conta que está no monastério lá, ainda com tempo para poder passear pelo monastério. Não está, não. A gente está correndo o dia inteiro atrás de resolver problema, preparar a aula, corrigir, dar nota, fazer provas de marcar X, que é mais fácil de corrigir. Então, é essa loucura que vive, de fato, o professor. Do outro lado, o aluno distante. Na sala de aula, eles estão distantes da gente, cada vez mais distantes da gente, cada vez mais próximos do telefone celular, cada vez mais próximos do outro que está do outro lado do mundo e distante de quem está ali, porque o mundo deles é outro mundo. Olhando para esse contexto aqui, a gente começou a entender que era possível, era necessário retomar o debate verdadeiro, aquele debate onde as pessoas propõem, onde as pessoas discutem, as pessoas analisam e tomam decisão juntas. As inteligências individuais, sociais, e especialmente atualmente as inteligências artificiais nesse pacote inserido. Olhando para cá, a gente desenhou uma estratégia, uma plataforma que propõe jornadas que não são lineares, jornadas de debate. Um curso em estratégia é basicamente uma jornada de debate, onde as pessoas vão discutindo e vão aprendendo juntas, discutindo com outras pessoas e com outras máquinas inteligentes no contexto. Estratégia funciona como uma rede social, tão simples quanto isso. O que os meninos sabem usar. Eles sabem estar em redes sociais, eles sabem trocar e eles sabem usar uma nova forma de comunicação que eu gosto de chamar de oralidade escrita. Eles escrevem como se estivesse conversando no WhatsApp. Eles escrevem muito mais do que falam para conversar hoje. Eles aprenderam a fazer isso. E nesse contexto aqui que a gente fez uma plataforma onde a gente o professor cria um espaço em branco, uma jornada em branco que vai começar um debate, e a partir daqui ele usa inteligências artificiais para pedir
e, junto com ele, montar o ponto de partida do debate. Eu posso, por exemplo, aqui é um exemplo concreto, eu posso dizer que eu quero fazer um debate sobre a biografia do poeta Gonçalves Dias. A estratégia vai montar um texto de introdução sobre o poeta, é claro, e vai montar algumas questões para estimular as pessoas a debater aquele texto. Questões que não são do tipo, quem foi Gonçalves Dias? Isso qualquer pessoa sabe perguntar. A pergunta aqui inteligente é, como a obra de Gonçalves Dias contribuiu para a formação da identidade nacional brasileira? Muda completamente a discussão, muda completamente o debate. As perguntas são montadas a partir de inteligências artificiais, junto com o professor que pode reconstruir, pode refazer, pode reeditar, pode eliminar, colocar outras, mas é uma parceria de inteligências individuais e artificiais para montar perguntas que estruturam e provocam um debate de fato, provocam relações sociais de verdade. A partir daqui, os alunos, os estudantes, podem ir lá na rede social responder as questões, ler o texto, discutir uns com os outros. Cada um pode responder, cada um pode comentar, pode curtir, como se estivesse numa rede social onde eles estão habituados a fazer isso. É como se estivesse no Twitter. Estão no Twitter, no LinkedIn, no Facebook, no Instagram, debatendo, colaborando uns com os outros. Eles podem fazer isso, o professor pode escolher fazer isso, no modo anônimo, onde eu não sei quem é o estudante A, B ou C. Por qual razão? Porque a gente sabe que tem muito viés em sala de aula. Os alunos defendem as posições dos seus colegas, falam mal da posição do outro, o professor interfere, todo mundo concorda com o professor. Aqui não, o professor pode escolher omitir esses nomes para que todo mundo debata juntos, todo mundo de igual para igual. A gente tem percebido que isso tem aumentado o número enorme de engajamento dos alunos, porque eles sentem mais à vontade de debater. Esse processo é analisado por inteligências artificiais o tempo inteiro. O professor pode estar no meio de um debate, olhar para cá e dizer, pessoal, eu acho que o debate não está maduro, porque a inteligência artificial vai dizer para ele, o debate não tem uma maturidade X, a qualidade do discurso é boa, o respeito mútuo acontece de fato, tem flexibilidade entre as pessoas, tem diversidade de perspectivas e estão focados no tema. Se isso acontecer, a maturidade você começa aí, 92 de 100. Se não aconteceu, você vai perceber que não aconteceu e ele pode voltar para as pessoas, pessoal, não está maduro o suficiente, vamos discutir mais, vamos focar no tema, vamos voltar para esse tema aqui, vamos ter mais respeito entre as pessoas. Essa análise é feita em tempo real, enquanto está acontecendo o debate. O professor está conduzindo o debate na sala, com os alunos trabalhando no computador lá, todo mundo discutindo, usando a oralidade escrita no celular deles, e a gente está vendo e medindo. O professor também pode pedir para ver um resumo do debate. O que é que foi discutido até aqui? E vai aparecer em tempo real também o resumo do debate. Ele consegue olhar e dizer, está andando bem, está no caminho que eu esperava. Ele tem esse tipo de feedback o tempo inteiro. Da mesma forma, ele pode perguntar quais foram as principais proposições até agora no debate. E vão ser apresentadas lá para ele por inteligências artificiais. Com essas proposições, ele pode pedir ao grupo, pessoal, tem uma proposição aqui, o grupo está dizendo que unir elementos da tradição europeia, como a métrica e a forma, com temas e expressões tipicamente brasileiras, ajudaram Gonçalves Dias a influenciar a formação da cultura brasileira. Se isso é verdade, vamos discutir aqui todo mundo. E os alunos são convidados a declarar suas crenças naquilo que é proposto, que emerge do debate. E essas crenças coletivas, elas têm crença e consenso. A gente consegue dizer, esse grupo tem uma crença alta de que aquilo é verdade e ele tem um consenso alto. Todo mundo parece concordar que, de fato, aquilo é verdade. O professor usa a inteligência social para medir crenças e consenso do grupo e saber se, de fato, está todo mundo acompanhando o debate, está todo mundo concordando e pode avançar. Se não estiver concordando, se a crença for baixa, se o consenso for baixo, é porque é preciso voltar para debater mais. A gente não explicitou nos argumentos todos. Então, esse processo é o tempo inteiro monitorado, acompanhado, de apoio para o professor. É uma ferramenta que dá ao professor tempo para fazer outras coisas que ele precisa fazer, que é acompanhar um a um, olhar cada aluno e descobrir, o aluno teve um desempenho mais baixo no debate. A gente faz isso na plataforma usando o IA. Ela analisa cada um e diz, o aluno teve um debate, teve um nível mais baixo aqui de entendimento e ele precisa de acompanhamento. Da mesma forma, o aluno pode olhar como ele está e dizer, eu não estou acompanhando a turma e eu preciso melhorar um pouco mais. A plataforma diz para ele, você está um pouco acima da média, mas poderia melhorar trazendo conhecimentos novos sobre o tema. Contribuiria mais. Se você não olha, está cheio de bebê. Aberto aqui, não sei se alguém pode fechar. Bom, voltando. Então, essa história de conseguir construir, usar inteligências das pessoas, artificiais, individuais e sociais, tem promovido debates cada vez mais estruturados e mais ricos na plataforma. A gente vem brincando muito com o conceito aí de Vygotsky, da década de 1930, né? De que se aprende a partir da proximidade dos pares e da diversidade, ou seja, se aprende em uma zona de desenvolvimento proximal,
A gente tem brincado com o conceito que o Silvio falou atrás do digital e dizer que nesse mundo novo do século XXI, a gente está aprendendo num espaço de uma zona de desenvolvimento digital, aonde proximal não é só físico, ele é também digital, ele é também à distância, ele é também artificial, ele também traz inteligência artificial no contexto. A gente tem feito em estratégia, a gente consegue tirar fotos como essa aqui. Isso é uma imagem gerada de um debate, de uma jornada de debate com estudantes, aonde esses pontinhos todos aqui nessa árvore aí, elas representam as falas das pessoas, os debates, os questionamentos, os argumentos a favor e contra. A gente consegue fotografar a zona de desenvolvimento digital. Vygotsky não poderia fazer isso na altura, em 1930, né? Mas ele conseguiu descrever que a gente aprende por essa proximidade, pelas diferenças, pelas diversidades, pelas trocas. O que a gente está fazendo aqui hoje é provocando e promovendo trocas a partir de um movimento que integra inteligências individuais, sociais e artificiais no mundo contexto. Eu vou sair daqui agora e vou mostrar para vocês a plataforma. Eu tinha combinado com o Silvio que ia fazer isso acontecer em tempo real. Não só mostrar, mas a gente partir para, de fato, fazer uma jornada em estratégia. Então, a gente vai entrar agora, a gente vai direto aqui para a plataforma para começar a usar como funciona. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês uma tela de novo, agora a tela de estratégia, e eu vou colocar o link aqui no chat para vocês daqui a pouco. O que é que vai acontecer aqui nessa tela? Isso aqui é um espaço vazio que eu criei para esse grupo. O que é que a gente vai fazer aqui? Vocês não só estamos eu e Silvio aqui, somos os únicos convidados, e eu vou convidar todo mundo daqui a pouco. Mas antes de convidar, eu vou criar aqui uma aula agora, em tempo real, e espero que dê certo, porque de vez em quando, em tempo real, dá errado até para Bill Gates, né? Então, vamos brincar aqui com isso. Mas eu vou colocar aqui um tema de aula que vai ser o impacto, vou pegar aqui qualquer um, mas o impacto da inteligência artificial na educação. Pronto. Se eu coloco esse tema aqui e peço para a estratégia, ela vai consultar uma base de conhecimento e vai gerar um ponto, um texto sobre esse tema e algumas questões para a gente debater esse tema. Eu vou convidar vocês todos, eu vou colocar, enquanto está rodando aqui, eu vou colocar aqui no chat um link, assim que eu puder, está aqui. Esse link é para vocês entrarem nessa jornada. Quem clicar nesse link vai cair aqui na jornada, eu vou ver vocês lá, e vai poder começar a debater daqui a pouco. Vocês vão ser convidados para criar uma conta, a conta é free, na plataforma Estratégia, vão poder entrar e participar de um debate com a gente aqui. São 18h37, e a ideia é que a gente consiga debater um pouco, em pouco tempo, a gente fazer uma experiência de trocas e interações aqui entre inteligências artificiais, que está suando aí para montar o texto, né? Ela vai fazer isso, as inteligências individuais, as nossas, que vão responder as questões, e o que vai emergir disso, que é a tal inteligência social, aquilo que emerge da integração entre as nossas inteligências individuais. A gente tem feito isso em larga escala, em um conjunto grande de instituições. A gente tem feito isso com instituições no Brasil, fora do Brasil. A gente experimentou em cursos que integravam pessoas que falavam a língua portuguesa, por exemplo, no Brasil, Portugal e África. A gente fez isso, funcionou. A gente fez projetos em outros idiomas, em pessoas que estão em Kuala Lumpur, Canadá, Portugal, acho que a Ásia, a África, todo mundo junto está aqui, ó. A estratégia montou um texto aqui para vocês, tem um texto pronto. Aqui embaixo tem 3 questões. A primeira delas é: quais as principais vantagens de utilizar a inteligência artificial na educação? A segunda: como a IA pode personalizar o processo de ensino para atender às necessidades individuais dos alunos? E a terceira: qual o papel dos professores na utilização de inteligência artificial na educação e como eles podem trabalhar em conjunto com a IA para melhorar o aprendizado? Eu vou apagar as 2 primeiras, para a gente não ter que trabalhar muito aqui, nós todos. Vou deixar só uma pergunta e vou colocar lá em estratégia um primeiro ponto de debate. Está aqui pronto aqui, ó. Acabei de fazer isso usando inteligência artificial. Esse ponto está pronto. Algumas pessoas já entraram aqui, tem 16 pessoas, e quem estiver aqui já pode vir aqui nesse ponto, clicar aqui e ler o texto. O texto vai estar aqui disponível. Vou marcar um tempinho aqui de 3 minutos para ler esse texto. É um texto curtinho, vocês podem ler ele em 3 minutos e podem vir aqui para responder fazendo isso. Olha a pergunta, clica aqui e responde aqui e manda enviar. Eu vou deixar o debate no modo anônimo para que ninguém veja quem está respondendo, não se envolva com as respostas. Então, vocês podem começar a ler o texto que está aqui e podem começar a responder. São 18h39, a aula foi criada em mais ou menos 2 minutos e daqui a 5 minutos a gente volta a ver aqui a resposta de vocês. Quem quiser perguntar alguma coisa, conversar, claro, estamos aqui para isso.
Vamos bater um papo enquanto as pessoas estão lendo o texto. Eu vou ler também, que eu também não li, né? Eu gerei e coloquei lá sem ter lido. O ideal seria eu ter lido o texto antes de colocar para vocês, mas como a gente está aqui com tempo curto, eu joguei o texto e vou ler agora. E vou debater com a IA se o texto dela faz sentido ou não. Vou fechar aqui a tela, porque aí o meu debate vai ser... A minha leitura é minha, né? Maria Regina, não consegue entrar. Você precisa criar uma conta. Você foi convidado para um link, você tem que criar uma conta e você consegue entrar. André? Oi. André, depois de ler é para fazer o quê? Desculpa, não entendi o comando. Dê a questão. Logo embaixo tem uma questão. Questão 1. Qual é o papel dos professores? Clica lá e pode responder ela. Jóia. A gente tem lá algumas respostas, 1, 2, 3, estão chegando, as pessoas estão respondendo. É isso. Vamos lá e vamos trabalhar juntos. Vocês podem olhar lá, já tem 7 respostas e alguns comentários. Vocês podem respondendo e comentando a resposta dos outros. É só um exemplo aqui que eu quero mostrar. A gente vai rapidinho sair desse... Mostrar como é que a gente consegue sintetizar esse negócio, descobrir as principais provocações do grupo. São 18h44 e assim, a gente já tem 9 respostas. Eu vou pedir que as pessoas, ao invés de responder agora, comentem as respostas que estão lá. Estou fazendo uma simulação do que seria uma aula com mais tempo, é claro, mas aqui é uma coisa bem rápida. Comentem as respostas que já estão. Tem 3 comentários para a primeira resposta, por exemplo, aqui. Vou compartilhar aqui a tela com vocês. A gente tem não só respostas, como comentários aqui, vários deles. Falei 3, mas está aqui. Então, a ideia é que vocês possam comentar como está aqui as respostas que são mais interessantes, que chamam a atenção.
provocando agora uma espécie, já um debate, não mais uma prova de ler um texto e responder, mas um debate a partir das falas. Paulo está perguntando aqui se a gente poderia usar cálculo das probabilidades. Paulo, eu não trabalho com cálculo das probabilidades, mas eu acredito que sim, a gente consegue. A gente não criou uma plataforma que tem focada em domínios específicos. Ela é baseada em LLMS, né, grandes bases de conhecimento, e o conteúdo é aberto. Então, o conteúdo que ela trabalha é bem mais amplo do que esse que eu coloquei aqui. Onde você responde, Vinícius? Deixa eu mostrar aqui. Aqui você tem um espaço de responder aqui embaixo. Você clica aqui, clica nesse mais, vai abrir uma caixinha aqui para você responder. E você pode também comentar as respostas das pessoas aqui. Ó. Você clica aqui embaixo e insere um comentário novo. Tem 6 comentários para a primeira pergunta, para a primeira resposta. Acho que a gente já conseguiu entender como é que funciona aqui. A gente já deu para ver o processo, né? Eu vou deixar vocês continuando trabalhando. Enquanto vocês estão trabalhando aqui, eu vou fazer uma outra... Bom, desculpa, eu fechei a tela aqui. Um outro uso de IA, que é nesse processo, eu queria saber como é que está o debate. Qual o nível de maturidade, quanto andou. Eu clico aqui, a ferramenta vai analisar todo o texto, vai ler o que vocês estão falando, vai ler todo o debate, e vai me dizer se é um debate maduro, se é um debate ainda que precisa melhorar mais, que tem pouca contribuição. Ela faz isso, inclusive, analisando foco no tema, tipo de discurso, o que é que foi sugerido, o que é que não foi sugerido, o que é que foi proposto pelo grupo. Isso vai acontecer em tempo de voo aqui. Eu vou deixar rodando aí. Demora um pouquinho, claro. Às vezes a gente acha que a inteligência artificial é tão rápida que em 2 segundos faria isso. Não faz não, ela tem que ler o texto inteiro, entender o contexto, buscar na rede neural dela toda e dizer, ó, isso está conectado com isso aqui, essa fala faz sentido, isso aqui não faz não. Aí, ó, tá aqui o resumo. O debate, o discurso discute a importância dos professores no processo de ensino-aprendizagem e como a inteligência artificial pode ser utilizada como uma ferramenta complementar para promover um ambiente de aprendizagem mais inclusivo e eficaz. Aí depois vem uma análise mais crítica. Os motivadores do debate destacam a importância dos professores como orientadores e mediadores, complementando o papel da IA e promovendo interação humana e empatia. Eles acreditam que a IA pode ajudar a visão crítica dos professores e ser utilizada para automatizar tarefas simples, permitindo que os professores tenham mais tempo para elaborar debates e projetos. Já os críticos argumentaram que a IA não pode substituir o papel essencial do professor no processo de aprendizagem e que a IA deve ser utilizada com responsabilidade, promovendo a facilidade na aprendizagem do aluno nas atividades diárias do professor. Essa foi uma análise muito mais elaborada do que a primeira. A primeira era só um resumo, aqui ele já analisou as principais posições nossas. Depois ele vem aqui, ó. Algumas das principais proposições para o debate incluem a importância dos professores como orientadores e mediadores, a utilização da IA como ferramenta complementar para promover um ambiente de aprendizagem mais inclusivo, acho que tem alguém com o som aberto aí, e eficaz, a necessidade de utilizar a IA com responsabilidade e promover a facilidade na aprendizagem do aluno na atividade diária do professor. Por fim, ele analisa a maturidade do debate. O debate apresenta um grau de maturidade relativamente alto, com a qualidade adequada e respeito mútuo entre os participantes. A flexibilidade e a abertura também são evidentes, com os participantes considerando diferentes perspectivas e opiniões. A diversidade de perspectivas é moderada, mas suficiente para promover um debate saudável. O foco no tema é adequado, com os participantes discutindo de forma clara e objetiva a importância dos professores da IA no processo de ensino-aprendizagem. No geral, o debate recebe maturidade de 85 de 100. Essa análise foi feita enquanto a gente estava conversando aqui. Né? Enquanto a gente estava debatendo, eu cliquei nesse botão aqui, aqui são as nossas questões aqui, tem 21 respostas, alguns comentários, isso foi gerado durante... Então, essa é a forma como a gente tem integrado inteligências individuais, sociais e artificiais num ambiente que promove, de fato, uma maneira diferente, pelo menos nova, de lidar com essa tríade das inteligências. Já são 18h49, a gente conseguiu falar super rápido aqui, eu e Silvio, apresentar os conceitos e apresentar na prática, e agora a gente queria ouvir vocês, o que é que acharam, o que é que tem a dizer, que
Que dúvidas, questões tem para levantar sobre o debate? Enquanto o pessoal faz perguntas, gera um ponto de convergência aí para a gente depois botar todo mundo para concordar ou discordar com o que está acontecendo no debate. Claro, vou deixar aqui aberto. Enquanto vocês estão conversando aqui, eu vou pegar aquelas proposições que foram colocadas. Aqui a gente fez algumas proposições, né? Eu vou pegar algumas delas aqui, vou pegar algumas das principais proposições. Eu vou pegar Professor essa André, proposição. Opa! deixa eu só fazer uma pergunta aqui, porque nesse meio tempo, Geraldo fez uma pergunta aqui, aí eu vou ler, e aí você já adianta o comentário, pode ser? Pode? Ele pergunta aqui se o papel do professor na educação pela inteligência artificial será interagir com os alunos pela ferramenta para uma aprendizagem crítica? Qual o primeiro passo? Será o de dominar a tecnologia da inteligência artificial? Bom, o Silvio vai querer responder também, mas eu tenho a impressão que dominar a tecnologia não é uma responsabilidade dos professores nesse momento. A gente tem um conjunto de pessoas que dominam a tecnologia na perspectiva de criar ferramentas como essa, né? De desenvolver. O que a gente tem que descobrir é como é que a gente explora essas ferramentas que são criadas por pessoas que são da área e consegue melhorá-las e fazer um bom uso delas. Essa é a minha visão, assim. Não é um desafio do tipo, temos que aprender o que é, como funciona, como é que faz, como é que produz IA. Não é esse o caso. Temos que aprender como a gente não sabe como é que funciona o Google, por exemplo. Poucas pessoas que estão aqui sabem realmente como é que o Google funciona, mas aprenderam a usar o Google de 20 anos para cá, né? Então, acho que a gente não precisa aprender a fazer uma ferramenta de busca para usar o Google. A gente não precisa aprender a fazer uma ferramenta inteligente como estratégia para usar a inteligência artificial. A gente pode usar as ferramentas que estão disponíveis e saber usá-las da maneira mais adequada. Essa é uma opinião. Silvio, teu áudio está fechado. Estou sem áudio. Pegando de onde o André deixou, cada pergunta que a gente faz a Google gera centenas de chamadas a serviços e processos diferentes que, compostos, vão dar a resposta que aparece no nosso smartphone, na nossa tela de laptop, seja lá onde for. E pouquíssima gente, mas é pouquíssima gente mesmo, acho que excetuando quem está dentro de Google, sabe exatamente o que acontece. O que as pessoas aprenderam foi a usar uma linguagem que existe numa máquina, né? Cada máquina computacional corresponde a uma linguagem, e como usar essa linguagem para lidar com essa miríade de complexidades que estão por trás do que a gente chama de Google, a máquina de busca. No caso de IA, vai ser a mesma coisa. A dificuldade de entender como é que funciona um modelo de inteligência artificial generativa, que é só o começo dessa revolução. A gente tem que olhar para isso bem claramente, que a gente está vendo o começo de alguma coisa. E é o começo de alguma coisa que foi publicado como, aspas, um beta, ou um alfa, talvez até, na internet, e esse alfa levou 200 milhões de pessoas a usarem isso num tempo absolutamente recorde, né? A primeira tecnologia proposta por alguém que atingiu 100 milhões de usuários em menos de 2 meses, e isso tem consequências. Muita gente aprendeu a usar de uma forma muito básica e está achando que é só isso. Não, é um caminho. Nessa década vão acontecer coisas ainda mais impressionantes, e a hora de começar a aprender a usar, e principalmente de começar a aprender a usar estruturadamente, porque o que a gente viu aqui acontecendo em Strategia é totalmente diferente de eu ir lá em ChatGPT ou qualquer coisa parecida com ele e pedir temas para minhas aulas e levar para minha sala. Não, aqui a gente articulou pessoas que estão dentro de uma plataforma, com um grupo que foi formado para aprender alguma coisa, com um conjunto de jornadas ou de pontos dentro de uma jornada que vão levar a interações muitas, a avaliações tantas quantas, a um registro que vai ficar para a história, no caso de um curso, que vai poder ser usado pelas pessoas, talvez pelo resto das suas vidas, com um locus, para onde a gente pode voltar e discutir de novo a cadeira de Sociologia 1, de Anatomia 4, de Cirurgia 2, ou o que for que a gente tiver estudado na universidade, no ensino médio ou na pós-graduação. A gente está falando de uma plataforma para articular as dimensões da inteligência individual, social e artificial, para tratar isso de uma forma que não seja como ferramentas desconectadas de uso esporádico, mas como uma infraestrutura de gestão de aprendizado e conhecimento ao longo da vida. A gente tem mais algumas perguntas aqui, Rafael. Não sei se você vai querer trazer agora.
Enquanto você traz, eu vou mostrar aqui o que a gente fez. Ó. Já Eu posso criei aqui trazer. Não, então continue aí, na sequência eu falo. criei aqui um novo ponto, nesse lado aqui, um novo hexágono aqui na nossa jornada, que ele, na verdade, é um ponto para a gente declarar o quanto a gente concorda com uma das proposições que foram lidas pela inteligência artificial de estratégia do debate da gente. A importância dos professores como orientadores e mediadores. Aqui do lado, cada pessoa vai declarar o quanto concorda com isso. Eu, por exemplo, concordo 100% que é fundamental os professores participarem como orientadores e mediadores de debates como esse. Eu vou submeter aqui a minha resposta, alguém já fez isso, e daqui a pouco a gente vai conseguir ver aqui, quando todo mundo está submetido, a gente vai ver o quanto a gente concorda com isso. Se isso é o quanto a gente crê que isso é uma verdade e se há consenso no grupo. Então, esse aqui é só um exercício para a gente fazer, enquanto a gente vai fazendo aqui, enquanto vai conversando, tirando as dúvidas e conversando com vocês. No final, eu mostro o resultado, para ver o quanto a gente tem de crença nisso. Rafael, fica à vontade. Tem uma pergunta aqui, Rafael, deixa eu fazer, de Sérgio, que é: vocês já estão percebendo a quantidade ideal de alunos por sala para ter um bom debate, para a aula ter um debate e ser produtivo? A gente está pensando, Sérgio, muito além, aspas, da sala. Nós estamos pensando na rede, nós estamos falando na rede de forma distribuída e também de forma assíncrona, onde talvez o ponto de contato da gente expressar nossas primeiras dúvidas seja estendido muito além do horário básico, do tempo básico de uma aula, que talvez seja o mais interessante o período entre dois pontos de encontro físico. Se a gente manter a aula para síntese, para um debate verbal, para um estudo do que aconteceu enquanto as pessoas escreviam ao pensar, né? Um debate muito mais pensado, muito mais estruturado, né? Com brainwriting, com as pessoas pensando e refletindo para escrever sobre o que pensam, entre dois pontos de encontro físicos, ou seja, um curso digital, onde a gente usa a dimensão física, a gente usa a dimensão social, com as interações entre as pessoas, quando elas não estão fisicamente no mesmo lugar, e uma plataforma digital para suportar isso, com o concurso ainda por cima de inteligência artificial. Talvez essa forma, se a gente usar desse jeito, a gente possa fazer esse processo literalmente para centenas de pessoas por grupo. A gente tem testado nesse vídeo, inclusive, com grupos com mais de 200 pessoas, e tem tido resultados muito positivos. Tipo, 250 a gente já testou com resultados fantásticos. Veja, tem uma parte que André não mostrou aí, mas quando você fala 250, a gente tem a capacidade analítica da plataforma, por exemplo, para dizer para a gente, nesse debate que a gente está fazendo aqui, se ele tivesse mais densidade, exatamente como é que as pessoas estão se diferenciando, quem está contribuindo, quem está comentando, quem está no foco da discussão, por que está no foco da discussão. Essa capacidade analítica que está por trás permite que o professor tenha absolutamente, e nós quase que podemos garantir isso pelos testes, pelas verificações e validações que nós já temos em universidades aqui e fora do Brasil, o professor quase não precisa avaliar mais ninguém. Se a gente colocar a contribuição, a rede de contribuições na plataforma como uma espécie de prova escrita permanente, tirando cheating, né? Tirando pessoas que vão copiar suas respostas de outros lugares e colocar lá, a gente tem como avaliar as pessoas de uma forma quase que automática com inteligência artificial. Eventualmente com sorteios para uma prova oral, ao vivo, online, no Zoom. Só para a gente olhar aqui, Silvio, aquele teste do ponto de convergência, né? O grupo tem uma crença média de 91% de que isso faz sentido, os professores devem ser orientadores e mediadores, e um consenso de 81%. Basicamente, todo mundo concorda que isso faz sentido. Todo mundo que declarou a crença, 14 pessoas foram lá e declararam. Eu poderia deixar mais tempo, eu quis parar para demonstrar como é que funciona esse tipo de feedback. Então, o professor consegue dizer, não só provocar um debate, mas acompanhar o debate, a maturidade dele, e medir o quanto as pessoas concordam com o resultado do debate, que está acontecendo. A gente poderia porque aqui, eu fui preparar as coisas. A gente está definido aqui, vamos à frente. Tem um pessoal com a mão levantada aqui, acho que podem falar, fique à vontade aí. Somos nós.
Isso. Oi, Silvio, André, obrigada pelo papo, pela palestra. E eu queria, assim, na verdade, não é exatamente uma pergunta, mas eu queria, assim, compartilhar. Vocês sabem que a gente está usando o Stratid aqui no Intel, né? A gente está fazendo um piloto na turma de sistemas de informação, que o Egon é o coordenador do curso, né? E eu acho que, assim, vocês tocaram agora no final em 2 pontos que são super importantes e que foi o que motivou a gente a testar, né, o uso da ferramenta, que é assim, a questão da avaliação, acho que é muito difícil, e a gente como a gente trabalha principalmente com competências de liderança, né, como a gente chama aqui, competências socioemocionais, é muito difícil a gente avaliar colaboração. Isso é um ponto que a gente tem discutido muito aqui dentro. E eu acho que a ferramenta ela pode ajudar muito a gente nesse sentido, né? Você falou avaliar, mas não só avaliar o aluno em termos do conteúdo, mas avaliar o quanto que ele se engaja, o quanto que ele é capaz de participar de uma discussão. Eu acho que a gente tem visto assim, que é um bom caminho, né? Eu diria. E a outra coisa, assim, a gente não tem usado a ferramenta aqui como uma ferramenta da aula em si, né? A gente trabalha com projetos. Então, o aluno eles estão trabalhando nos projetos deles, mas a gente tem discussões que precisam acontecer e que a gente quer engajar os alunos, a gente quer que eles, né, tenham consigam adquirir uma maturidade na discussão. Então, eu acho que, nesse sentido, assim, a gente não necessariamente precisa usar a ferramenta como o foco da aula em si ou do curso, mas, assim, para a gente é uma experiência, a experiência que a gente está vivendo aqui é de usar mesmo como uma parte do trabalho que a gente está fazendo, né? Então, eu queria, nem era uma pergunta, mas a gente achou que era legal compartilhar com vocês aqui a experiência que a gente está tendo, né? E que está bem legal. Muito massa, Flávia. É muito bom ter a ferramenta, a plataforma sendo testada no Intel. E é verdade isso que você está dizendo, né? A gente não precisa ser assim focado na aula, mas entre aulas, no curso como um todo, na turma, nas interações da turma, depois da turma. Eu acho que essa plataforma tem uma utilidade não trivial para alumni. Se a gente conseguir registrar todo o processo de aprendizado durante uma formação em administração, sociologia, engenharia, o que for, imagina você ficar com todos os debates, todos os conteúdos, e você poder continuar usando isso para toda a vida e voltar dentro de um contexto de uma disciplina de cálculo estrutural 3, por exemplo, e você perguntar, pessoal, mudou alguma coisa desde a última vez que a gente viu essa equação aqui, porque eu achei esse paper aqui. A plataforma deixa você fazer isso colocando referências, colocando links externos, a AI analisa links externos em função disso e por aí vai. Quer dizer, nós estamos falando de uma forma da gente acompanhar os processos de construção coletiva de conhecimento por muito mais tempo do que não só a aula, estendendo entre aulas, não nas aulas, mas no curso como um todo, nos projetos associados, numa forma dos alunos se articularem entre eles, sem depender dos professores, porque eles vão lá e criam jornadas para resolver problemas, para resolver projetos que foram passados pelos professores e assim por diante. Legal. Silvio, só complementando, o Estratégia está sendo uma ferramenta de universo expandido da sala de aula, ou seja, a gente está podendo abordar temas que a gente não tem tempo em sala de aula, pela dinâmica do projeto, pelos prazos, para os alunos poderem se aprofundar muito mais num conteúdo A, X ou Z. Está sendo bem interessante. Muito massa, Egon. Obrigado. André. Acho que Paulo Xavier perguntou se a gente podia usar para estudar cálculo e probabilidade. Como eu não sabia o que era, eu fui lá e fui testar aqui, né? E eu sugeri, ela montou um texto de introdução ao cálculo das probabilidades, o estudo das probabilidades, sai contando a história aqui. E no final fez 3 questões sobre esse tema. Eu poderia criar aqui para começar um debate sobre cálculo das probabilidades e aí, a partir daí, descobrir se faz sentido ou não. Então, era só para a gente mostrar que, independente do domínio do tema, o que a gente faz aqui é provocar debates sobre os determinados domínios. Independente do domínio do tema mesmo, porque a gente viu recentemente alguém montar um curso sobre mecânica dos fluidos absolutamente do nada. E, no caso, um professor de mecânica dos fluidos, e não só com 1 ou 2 pontos. Se André, mostra um dos teus cursos de design aí para a galera ver a densidade de pontos que são criados e como é que tu toca isso. Nosso maior expert nisso na TDS é André, talvez seguido de Vinícius Garcia, que tem feito coisas muito complexas. O pessoal do Intel, Egon e Flávia, estão fazendo coisas bem complexas também com Stratid, mas
A gente tem coisas aí, por exemplo, nesse curso que o André mostrou aí, que mostrou na tela, que foi ele próprio que montou e tocou o curso todinho, esse é o Design como Pensamento na pós-graduação de Design da UFPE 2023.1, então é esse período que a gente está vivendo agora. André, explica a parada aí. Esse foi um grupo que acabou agora, né, semana passada, 31 de maio, um grupo com 15 pessoas, todos do doutorado e do mestrado acadêmico em design, discutindo, na verdade, a biografia de alguns autores e como esses autores influenciaram na formação do que a gente entende hoje como design. Era um grupo de pós-graduação, então o debate é mais intenso. Então, toda semana eles tinham aqui um link, convidado para participar de um debate, tinha um texto, como esse aqui, para ler sobre a biografia que foi gerada pela plataforma, aqui sobre Dieter Rams, um autor que foi o designer da Brown, das máquinas da Brown. Depois daqui, eles tinham que discutir as contribuições de Dieter Rams, e está aqui o texto de cada um dos alunos. Eles responderam, eles comentaram, tinham 3 perguntas, e eles tinham um debate que intenso, uma resposta pequena com 9 comentários. Então, eles foram comentando aqui, debatendo, e a partir daqui a gente tinha os resumos de cada um deles. Então, a gente foi evoluindo esse debate, esse processo. No meio do semestre, eu fiz um texto resumindo tudo que eles tinham falado antes, a gente deu uma parada para discutir o que tinha acontecido, e aí chegou no segundo momento, com o debate de designers mais contemporâneos, e o debate também seguiu da mesma forma, até a gente chegar a coisas como Donald Norman ou Nigel Cross, são pessoas mais do dia a dia de hoje, né, que estão mais no mercado, o Tim Brown da IDEO. Então, é um processo de aprender a formação de um pensamento, que é uma discussão teórica e não trivial, a partir de debates entre pessoas. No final daqui, eu fiz uma avaliação com os alunos, e o NPS foi de 97 pontos da disciplina, então o pessoal curtiu bastante, umas experiências que eles nunca tinham tido antes. Algumas pessoas me disseram, André, eu tinha um preconceito com a educação à distância, ou com ferramentas como essa, e mudou completamente minha visão, porque eu entendi que a gente se aproximou muito, e eu fiz questão de não convidá-los para o presencial nenhum dia, a não ser no último dia, para eles entenderem que eles iam se conhecer durante o processo. Não precisava ninguém se conhecer antes, não precisava fazer a apresentação. No meio do caminho, já reconhecia as escritas das pessoas. A gente vai criando esse vínculo, né? Então, foi um processo assim, longo, de 6 meses. Renato, está com a mão levantada aí. Fica à vontade. Velho. Oi, André, está me ouvindo? Sim. Você me ouve? Oi, Silvio, prazer em revê-los de novo. Tem uma questão aqui interessante que surgiu em um debate com um professor, que é o déficit de os alunos ao entrar numa disciplina dentro da academia, né? Tipo, precisa aprender cálculo e não sabe funções, por exemplo. É possível, ao longo de uma trajetória de aprendizagem com o uso da IA no estratégia, detectar esses déficits individuais dos alunos? Vocês acham que ela já tem essa condição, esse recurso? Veja, Renato, se você guiar o processo, Deixa eu voltar um pouquinho à frase. Nós estamos falando de um processo dialógico, não só entre as pessoas e o mediador de aprendizado, que no caso aqui a gente vai chamar de professor, mas numa empresa podia ser um mentor, podia ser um líder de grupo, porque para a gente, veja, para a gente na TDS é indistinguível na era do conhecimento em redes, se você é uma empresa ou você é uma escola. Para a gente, toda boa empresa é uma boa escola e toda boa escola tem que ser uma boa empresa também, porque senão ela não vai sobreviver. Mas olhando para esse processo, tudo depende das perguntas que você vai fazer, tanto que a gente tem um cuidado especial nos processos de aprendizado ou de transformação ou de inovação, transformação e inovação nos negócios, são processos de aprendizado que a gente monta na TDS. A gente não chama nem de perguntas, a gente chama de questões estruturantes para o debate. São questões que têm que levantar as dificuldades que as pessoas têm depois de ler um texto. Não são questões sobre um texto. O texto você tem que ter entendido mesmo. Agora, o que você deveria saber a mais depois que você leu aquele texto? Quando a gente coloca, por exemplo, e André, eu acho que passou por isso bem rapidamente, mas ou não passou, não me lembro exatamente, porque a gente faz tantas apresentações juntos que eu já misturo o que ele disse hoje com o que ele disse outros dias. Mas a gente tem, por exemplo, um processo que a gente treinou para fazer correções de redação do Enem, treinado com parâmetros de correção do Enem, que descobre na hora que a pessoa está fora do foco, que não tratou bem o tema, que não fez isso, que não fez aquilo outro. Então, se você disser, ok, eu quero desenhar um curso de cálculo 1 por isso aqui, e eu desenhar com o curso de cálculo 1 as questões que vão levar as pessoas
a mostrar a sua proficiência em função ou não, se eu colocar um IA para cima, ela vai dizer, esse pessoal daqui, esse cluster dentro dessa turma daqui, não sabe funções. Tem que voltar e botar olha, você que não sabe isso, e a gente poderia fazer isso automaticamente, inclusive. Você que não teve essa nota daqui, clique nesse link e vá nesse módulo aqui, entendeu? Isso, de uma certa forma, vão ser as automações de processo de aprendizagem que vão surgir depois. Não é você foi reprovado nessa parte de cálculo que você não sabe funções, não. É vá aprender. O objetivo desse processo não é aprovar nem aprovar ninguém, é todo mundo sair sabendo. Então, tem pessoas que vão fazer um caminho muito mais longo e tem pessoas que vão fazer um caminho straight, né? Vão sair 5, 6 módulos, estão fora de cálculo 1. Tem outros que vão passar por 20, 30 módulos. E eu acho que dá para especializar isso muito bem. André? Só para mostrar aqui o que o Silvio falou, Renato, aqui é uma avaliação de redação. O professor pode pedir a estratégia que gere um tema para uma redação. Ele diz, ó, a área temática é ética e cidadania, ela propõe um título e uma orientação para a redação sobre o conteúdo. Os alunos escrevem a redação e eles podem pedir tanto uma avaliação baseada nos critérios do Enem, quanto uma orientação de como melhorar a redação dele para ter melhores resultados. A avaliação vem coisas desse tipo aqui, ó. Domínio da escrita formal, a nota é igualzinho o Enem faz, é a nota e o comentário. Compreensão do tema, capacidade de interpretação das informações, cada um dos critérios do Enem é avaliado. Se fosse uma questão de cálculo, você teria outros critérios para avaliar da mesma maneira. Então, ele avalia com base nos critérios, dá nota. No caso do Enem, que a gente testou um conjunto de redações, nota 1000, e um conjunto de redações abaixo de 400. A nossa margem de diferença foi de 2,5% das notas do Enem. Então, a gente é muito próximo da avaliação que a gente faz, da avaliação que os avaliadores humanos fazem das redações do Enem, né? Então, a gente olhou aqui e, além de ter avaliação, a gente consegue dar para o aluno uma coisa que começa aqui, uma orientação de como melhorar aquela redação dele. Não necessariamente uma redação qualquer, mas aquela redação que ele fez, que é completamente diferente de melhorar uma redação qualquer. Veja que aquele tema era sobre 5G, eu estou lendo aqui que tem assim, ó, incorpora uma análise crítica na redação, abordando diferentes perspectivas e contrastando os benefícios e desafios do tema escolhido. No caso do 5G, discuta as vantagens tecnológicas e econômicas, bem como os possíveis efeitos negativos sobre pequenos produtores e desigualdades sociais. Ele trouxe para cá uma orientação, não só sobre a forma de fazer redação, mas sobre o conteúdo daquela redação que tinha sido escrita. Então, a gente consegue fazer análises bem macros e bem pontuais também. O nível de profundidade é muito grande. Consegue dar uma visão geral e uma visão focada. Aí, então, tem que ter uma pegada boa no design institucional aí, né? Para poder prever. Sim, a gente, como professor, tem um trabalho novo, né? De planejar essa estrutura. A gente está vendo aqui, aí eu vou falar, não posso nem mostrar que está ainda em desenvolvimento, né? Não está aberto para o público, mas a gente está começando a construir uma funcionalidade de estratégia que é ajudar professores a montar seus planos de aula, porque a gente já percebeu que mudou tanto que os professores não sabem nem como montar. A gente fez recentemente com o pessoal de informática, pegou o pessoal da área de engenharia informática, e eles montaram o curso inteiro de informática na plataforma estratégia. O curso foi montado, um livro, texto foi montado, e a partir daí o plano e os pontos de debate. Então, a gente está vendo que sim, é possível. A gente já fez alguns testes de informática e de semiótica na área de comunicação, para ser bem distantes. O resultado foi muito bacana nos dois. Também fizemos teste de business design, por exemplo, também um resultado interessante. Estamos começando a achar que vai dar para colocar em breve para o público em geral chegar lá e criar um plano de aula, um plano inteiro de uma disciplina, com todos os tópicos, estruturando o caminho básico para os alunos, sabendo que no meio do processo, é claro que o professor pode colocar pontos novos, porque é uma jornada de debate, né? Não é uma aula, não é um plano rígido e congelado. Você pode ir modificando durante o processo. Tem uma pergunta do Fernando, André, perguntando se a plataforma é gratuita e se todo mundo pode usar, ou se tem que fazer alguma coisa, se está em testes ou alguma coisa parecida. A plataforma é completamente gratuita. É óbvio que tem contas corporativas e contas pagas que têm outras possibilidades que as contas gratuitas não têm, porque senão a gente tinha que ter algum tipo de doação de alguma instituição para pagar isso, e esse não é o caso. A TDS é um negócio for profit. Mas a plataforma é gratuita, a menos que você queira usar certas capacidades, que a gente até demonstrou algumas delas aqui, ela é 100% gratuita. No caso dos alunos, por exemplo, no curso, eles participariam de forma completamente gratuita, sem nenhuma, só o professor, usando só o professor, e ainda assim, se ele usasse inteligência artificial, e se quisesse ter acesso a certos painéis que mostram a performance da turma, é absolutamente tudo gratuito. Como tudo que é feito como plataforma e na nuvem, ela está em contínua evolução, né? A gente tem um time
grande, trabalhando nela há 3 anos já temos um investimento muito grande nisso, e tudo que está online vai continuar evoluindo o tempo todo, como essa plataforma está evoluindo. Há 2 anos atrás, ela não tinha nenhuma funcionalidade associada à inteligência artificial. E hoje tem um bocado de coisas, além de inteligência artificial, inclusive, que a gente fez o tempo todo, não só nos últimos 2 anos, mas na última semana, e que vamos continuar fazendo o tempo todo. Professor Silvio, eu acho que essa resposta já complementa um pouco do que o professor Darwin perguntou aqui, que é como funciona a compra de bônus, que eu acredito que ele esteja falando dos nossos créditos, e como usamos, e para que finalidade os créditos servem. Eu acho que a gente poderia falar um pouco da funcionalidade específica que os créditos atendem. André? Posso sim. Rafael, os créditos são a maneira de você poder usar as ferramentas de inteligência artificial sem necessariamente ser assinante da plataforma. Toda a plataforma funciona com assinatura, né? O modelo de negócio básico é assinatura. As pessoas podem assinar e vão receber um pacote de créditos para usar as funções que Silvio acabou de colocar, as funções especiais de inteligência artificial, de resumir, de propor e montar aula junto com o professor. Mas algumas pessoas não querem assinar, não tem a disponibilidade para fazer uma assinatura recorrente. A gente colocou a opção de comprar um conjunto de pacotes de créditos que custam de R$5 a coisa desse tipo para conseguir montar suas aulas sem necessariamente criar um vínculo de assinante permanente da plataforma estratégica. Esse custo dos créditos é em função do nosso custo de informaticidade, essa palavra que o Silvio usa, eu gosto dela. Independente se vai criar uma aula sobre engenharia nuclear para resolver um problema financiado por um apoio grande, ou se vai criar uma aula para uma pequena turma num colégio do ensino básico do interior para discutir conceitos básicos de geografia, a gente cobra o mesmo valor, que é um valor mínimo, o valor da informaticidade. O custo de crédito é o custo do processamento nosso na nuvem e de lidar com manter a nossa base de inteligência artificial atualizada e respondendo. É basicamente isso. Qualquer pessoa pode comprar crédito ou ser assinante, e aí vai ter o pacote de crédito para usar, ou comprar créditos sob demanda quando achar que é necessário. Professora Maria Regina já está dizendo aqui que vai fazer uma jornada para o programa de extensão dela, que é oficinas teóricas, inteligência artificial na saúde e temas correlatos. Olha aí, professor. Massa. Muito bom. Dito isso, vamos embora? Mais alguém? Acho que agora já foi. Se não temos mais nenhuma pergunta, foi um grande prazer estar com vocês aqui hoje. A TDS Strategy, o nosso time de desenvolvedores, o nosso time de conteúdo, o nosso time de design. Eu e André agradecemos muito a presença de todos vocês, Sotero também, e eu vou deixar para Sotero para ele dar o boa noite final. Boa noite, pessoal. Eu espero que a conversa de hoje tenha sido só um começo, né? Um dos tantos começos que a gente faz. A gente, na TDS, como o Silvio falou, a gente é um negócio de aprendizado e a gente entende essa conversa daqui como um convite a um debate que ainda está longe de acabar. Então, a gente espera encontrar vocês na plataforma Estratégia para a gente continuar essa conversa que, pelo avançar da hora, a gente já está encerrando agora. Beleza? Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau, professor Silvio. Tchau, turma. Bye, bye. Tchau, professor André. Tchau, gente. Tchau, boa noite. Bye, bye. Obrigado a vocês.